Olá, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos por esses minutinhos que nós nos reunimos aqui como irmãos, que nós nos reunimos aqui como uma grande família que vem acolher um ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos e nós desejamos que o nosso dia de hoje, que o nosso sábado possa ser abençoado, que o nosso coração hoje possa ser fortalecido e também que a paz se faça presente dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Bom, meus amados irmãos em Jesus, este momento que nós nos reunimos aqui, este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias nos concede, são minutos preciosos. Por isso hoje nós vamos convidar a todos para, antes de iniciarmos a nossa reflexão, para que cada um de nós cerre os seus olhos, feche os seus olhos da vida material e eleve o teu coração até Jesus. Vamos iniciar hoje mais tranquilos, mais brandos. Vamos iniciar com uma prece a nossa reflexão. Então nós convidamos a todos para a gente fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos até Jesus, elevar os pensamentos até a nossa querida mãezinha Maria e rogar que o nosso coração seja abençoado, que os nossos pensamentos hoje possam estar tranquilos. Nem sempre na jornada da vida a estrada é fácil, nem sempre na jornada da vida os caminhos são simples, mas nós rogamos ao nosso irmão maior, ao nosso irmão que cuida de todos nós, Jesus, para que Ele nos guie nesses caminhos da vida, para que Ele guie as nossas decisões, para que Ele inspire o nosso coração, para que possamos ter mais tranquilidade e mais paz em nossa alma. A vida, meus queridos irmãos, é cheia de provas e expiações para todos nós, mas com a bênção de Jesus, com a força de nosso Pai, tudo nós vencemos, tudo passa, tudo é superado. E com a força e com a coragem de Jesus, nós nutrimos a fé que nos ergue, a fé que nos levanta, a fé que nos concede coragem para enfrentar todos os obstáculos da vida. Que Jesus esteja presente aqui entre nós, nos fortalecendo, e que Jesus fique aqui conosco nesses minutinhos de reflexão, que o nosso coração se abre para acolher uma mensagem para a nossa alma, e que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, agora com o coração mais tranquilo, nós convidamos a todos para irmos juntos até o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos darmos sequência à reflexão do item 4 deste capítulo, que é a passagem Missão dos Espíritas. Meus amados irmãos em Jesus, lembremos que estamos no terceiro dia dedicado à reflexão desta passagem, pois nós começamos aqui uma proposta de passar ao longo desses dias por cada trecho, cada parágrafo dessa linda mensagem que foi enviada pelo Espírito Erasto. Esta mensagem que vem falar sobre a missão de ser espírita aqui na Terra. Então essa mensagem é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem necessária e que precisamos mergulhar em cada linha dela e buscar aprofundar o nosso conhecimento
nesse ensino, nesse clarão que Erasto traz para todos nós. Então vamos convidar a todos para juntos aqui nós lermos a terceira parte desta passagem, que é o momento em que Erasto ele começa ali nos dizendo sobre a importância de não desanimar no trabalho, sobre a importância de, mesmo que estamos enfrentando pedrinhas, momentos difíceis, de continuarmos firme, cumprindo o nosso serviço, porque nem sempre seremos bem recebidos quando estivermos falando do Evangelho. Porque nem sempre as nossas palavras compartilhadas sobre a esperança na vida eterna, sobre a fé raciocinada, serão bem recebidas pelos corações. Mas Erasto vem e nos diz: continuemos firmes, continuemos pregando e cumprindo o nosso dever como espíritas. Com isso, vamos ver aqui então o que ele compartilha conosco nesta terceira parte. Erasto vem e nos diz: convosco estão os espíritos elevados. E realmente, todo coração que se devota a cumprir a vontade de Deus, a compartilhar as palavras do Evangelho, seja da forma que for, os espíritos elevados estão a nos proteger, a nos inspirar e a nos guiar. O coração humilde, o coração brando, ele é sempre guiado por Deus. E Erasto continua dizendo: certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. E neste momento, Erasto traz para nós um dos motivos do porquê muitos corações ainda não estão abertos para acolher os ensinos divinos. Ele nos diz: muitas criaturas não querem ainda, não querem ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus convida a todos nós incessantemente à abnegação, ao esforço e ao sacrifício. E muitos irmãos ainda não estão preparados ou ainda não querem abnegar-se, se esforçar e trabalhar segundo a vontade de Deus. Então, como eles não querem ou não estão preparados, eles recusam, fecham os ouvidos a qualquer palavra de Jesus, a qualquer palavra do Evangelho. Porque são palavras que nos convidam à responsabilidade. E esses irmãos, infelizmente, no tempo deles, ainda não querem lidar com essa responsabilidade de ser um servo de Deus. Nós vejamos que Erasto, ele vai continuar essa mensagem, esse trechinho, nos dizendo: olha, vocês falarão, há muitos que não quererão ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus os convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Erasto, ele tem muita propriedade moral, autoridade moral para nos falar isso aqui hoje. Para continuarmos pregando o Evangelho, continuarmos sendo exemplo no caminho do bem, mesmo aqueles corações que não estão interessados. E ele mesmo diz: palavras perdidas eu sei, mas o que importa? Vejamos que ele tem muita autoridade para falar disso, porque lembremos que Erasto estava entre os 70 discípulos escolhidos por Jesus para irem de duplas até as cidades, começar a preparar o terreno, disseminando, compartilhando sobre a boa nova. Lembremos que essa história, nós rememoramos ela um pouquinho mais detalhada no primeiro dia de reflexão desta passagem, a reflexão de número 345.
E Erasto, ele tem muita propriedade para falar isso porque ele esteve em missão para pregar, compartilhar a boa nova. E muitas vezes ele não foi bem recebido. Muitas vezes ele foi perseguido. Por muitos momentos as pessoas viraram as costas e não queriam ouvir a boa nova, não queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. E Erasto continuou cumprindo a tua missão, continuou fazendo a sua parte, seguindo o caminho que Jesus havia lhe pedido, havia lhe mostrado. Por isso ele tem propriedade e autoridade moral quando ele vem e nos diz: pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, palavras perdidas porque muitos não quererão ouvir. Mas o que importa verdadeiramente é fazer a nossa parte, é fazer o nosso trabalho, é fazer a missão que Jesus espera de cada um de nós, que é viver o Evangelho. E Erasto vai encerrar essa terceira parte dizendo: faça mister, que regueis com os vossos suores o terreno, onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Essas palavras são muito bonitas, porque aqui ele já nos esclarece que pregar o evangelho não é caminho fácil, não é caminho florido, mas pelo contrário, vai demandar de nós suor. E quando a gente fala que demanda suor, logo já associamos que vai demandar esforço. Vai demandar que a gente saia da nossa zona de conforto e vá batalhar, e vá se esforçar e se sacrificar para compartilhar o Evangelho. E para nós, é indispensável que a gente se lembre que compartilhamos o Evangelho não só pelo verbo, não só pela palavra, mas sobretudo pelas nossas ações, pela nossa conduta. E meus amados irmãos em Jesus, por vezes o nosso coração está devotado, o nosso coração é tocado pelas mensagens do Cristo, o nosso coração tem bom ânimo, tem boa vontade em seguir os ensinos do Evangelho, em seguir os ensinos que o Espiritismo também compartilha conosco. Contudo, por vezes na vida, encontraremos, seja dentro do nosso lar, seja na nossa família, ou seja também nos caminhos da vida, encontraremos com pessoas que não se interessarão pela essa jornada que nós estamos nos esforçando para cumprir. E elas muitas vezes irão tentar nos desanimar, fazer comentários maldosos, irão agir com desdém quanto às palavras do Evangelho que estamos compartilhando. Mas, como Erasto nos diz, que importa? Que importa se essas palavras são perdidas? Façamos a nossa parte. Nada mais edificante do que o trabalho contínuo e silencioso. Façamos sempre a nossa parte, com perseverança, com resistência e com coragem, mesmo enfrentando corações que desdenharão das palavras do Cristo, mesmo enfrentando corações que não irão acreditar na doutrina espírita. Vivamos a moral do Espiritismo em silêncio. Façamos a nossa parte, porque lembremos que, com constância, um pouquinho a cada dia, fazendo a nossa parte de coração, chegará o momento que esses corações que vivem à nossa volta serão tocados pelos nossos exemplos. Chegará o momento que a nossa conduta será inspiração para a mudança desses outros corações. A nossa paz de espírito, a nossa paz de consciência, com as palavras do Evangelho que tentamos viver, será exemplo para esses irmãos. A nossa fé
será inspiração. Por isso, não vamos nos agitar, não vamos ficar angustiados se hoje as palavras que a gente compartilha do Evangelho não são aceitas por aqueles que amamos ou também nos caminhos da vida. Tenhamos paciência, tudo tem seu tempo. E como Erasto nos diz, faz-se necessário que a gente continue trabalhando, que a gente continue derramando suor, fazendo a nossa parte, buscando se esforçar para viver o Evangelho. Porque de alguma forma nós estamos semeando. E chegará o dia que essas sementes irão florescer. Mas temos que ter paciência até lá. Por isso, meus amados irmãos em Jesus, jamais deixemos passar oportunidades de pregar o Evangelho. Seja por palavras, seja pelas nossas ações, primeiramente. Vivendo e praticando o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente estuda, estamos pregando o Evangelho. E isso inspira os corações. Bom, meus amados irmãos em Jesus, esta é a nossa mensagem deste sábado. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre o tema de hoje. Que Jesus toque todos os corações que estão aqui neste momento, para ter força, persistência, para ter resignação, em não desanimar, em não desistir, frente às palavras que vêm e cortam o nosso coração, frente às palavras de desdém daqueles irmãos que ainda não estão preparados para acolher as palavras de Deus. Tenhamos paciência e que Jesus fortaleça o nosso coração para que a gente continue sendo semeadores do Cristo. Esta é a nossa mensagem de hoje e lembramos que esta mensagem ela é do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz e com o amor de Jesus. Que assim seja.